Mês de maio é também um mês dedicado à Nossa Senhora. E aqui no programa Pai Eterno, uma vez na semana, nós vamos falar da Mãe de Jesus, a Virgem Maria. Hoje, para começar a série, vamos entender o papel de Maria na Igreja e a partir da Sagrada Escritura. E para nos ajudar, recebemos de forma remota a irmã Carla Maria Tonial. Irmã Carla é teóloga e pertence à comunidade Coração de Maria, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Irmã Carla, seja bem-vinda ao programa Pai Eterno. Obrigada, Wellington. Quero dizer assim, já agradecendo, o convite e que estou muito agraciada em falar sobre Maria nas Sagradas Escrituras. E desejar, assim, também agradecer esse programa que vai possibilitar, durante o mês de maio, esse conhecimento de Maria. Mais uma vez, irmã Carla, muito obrigada, viu, pela sua disposição de estar com a gente. Eu que agradeço. Irmã Carla, a gente começa perguntando, Mês de maio é um mês que celebramos a Virgem Maria. Podemos nos aproximar do conhecimento, da intimidade com Maria por meio da Sagrada Escritura? Sim, eu penso que a Sagrada Escritura é uma forma de nós conhecermos Maria. Mas antes de nós entrarmos dentro da Sagrada Escritura, eu diria que nós temos um outro modo, um outro jeito de nós conhecermos, a Sagrada Escritura, que é através da iconografia de Maria. Porque os ícones, eles são, sem dúvida, eles são dogmáticos, na medida em que eles ilustram e revelam a doutrina da igreja. E também a gente podia dizer assim que eles são legítimos, porque o Concílio de Nicéia, ele afirmou, dizendo que quem venerar a imagem, venera nela a realidade do que está ali representado. Então, nisso, os ícones, eles são legítimos, visto que Deus se encarnou no seio de Maria. Então, o Filho de Deus, ele é representável. E depois também assim, também para as pessoas que estão nos escutando e talvez saber um pouquinho mais, o ícone, porque ele tem uma função espiritual. E ele tem essa função espiritual porque ele nos leva às pessoas representadas. Então, podíamos dizer do visível ao invisível, do tempo à eternidade. Por isso que os ícones marianos, eles querem nos levar a esse encontro, não tanto com um personagem histórico que está ali representado, mas com a pessoa de Maria e todo o mistério que essa pessoa envolve e que ajuda os fiéis a alcançar a salvação. Então, o verdadeiro ícone de Maria não é aquele que a gente olha às vezes e vê assim ele bonito, lindo, maravilhoso, com um menino no colo, todo cheio de luzes, de cores, mas é aquele que manifesta o seu mistério. Isto é, aquele que leva a pessoa cristã ao conhecimento e ao amor do Filho, do Pai e do Espírito. Por isso que eu digo que é uma forma de nós conhecermos também Maria através das Sagradas Escrituras, através da iconografia de Maria, E outro também tem mais um aspecto, eu acho que para o pintor que pinta o ícone, tem um autor, Stefano de Fiores, ele diz assim, que rezar é necessário para o pintor que pinta a imagem e rezar é necessário também para os fiéis diante do ícone. E da mesma forma, é indispensável para todos nós. Oi, irmã Carla, a senhora falando do ícone, eu estava aqui pensando no ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, enquanto a senhora ia falando. E o quanto, quando nós contemplamos o ícone, nós percebemos o tamanho do significado que tem cada detalhe, do ícone. Por isso que é importante e nos leva a rezar, como a senhora disse. Isso, vendo assim a realidade que está por trás desse ícone, Só para já falar um pouquinho da minha congregação, as Irmãs do Coração de Maria, a bem-aventurada Bárbara Marques, ela idealizou um quadro de Maria. E quando ela foi dizer para o pintor como ela idealizava esse quadro, ela foi dizendo que ela queria a mulher do Apocalipse.
E o pintor, antes de pintar o quadro, né, ele rezou muito, porque foram muitas idas e vindas, né, para ele tentar captar de Bárbara o mistério que Bárbara se imaginava que ela queria colocar no quadro, que era de Maria, né? Então, todo esse mistério que tinha em torno de Maria. E Maria idealizava, sim, essa mulher do Apocalipse. Então, até que chegou o pintor ao contentamento daquilo que Bárbara idealizava. O quadro que iria expressar aquilo que ela queria que ele falasse. Então, um quadro é algo nisso. Acho que a gente está tendo um probleminha no áudio da irmã, né? Sim. A gente... Falhou? Agora, irmã, agora voltou. A senhora pode falar de novo o que a senhora estava dizendo das idas e vindas e da oração do artista para poder, então, pintar o quadro concebido pela Beata Bárbara Marx. Isso. Quando a Bárbara idealizou o quadro de Maria, ela foi falar com esse pintor e ele tentou captar dela aquilo que ela queria que o quadro expressasse, né? E ele fez, e entre idas e vindas, ele não chegava ao contentamento de Bárbara, porque Bárbara queria a mulher do Apocalipse, e ela queria que representasse aquela realidade. Até que chegaram, né, a um consenso e o quadro exprimiu, né, expressou aquilo que Bárbara queria. E interessante que esse quadro hoje se encontra ali em Porto Alegre, no Santuário São Rafael. Ele tem, além da beleza, mas ele tem um mistério por trás, que é um mistério que contém a imagem, que contém a mulher do Apocalipse, né? Então, eu diria também assim, que somente num clima de oração é que os ícones se tornam um lugar de encontro entre Deus e a pessoa humana. E isso é muito importante, porque o quadro ele tem que nos aproximar desse mistério, né? Desse Deus. Certo. Agora, irmã, por que Maria é citada poucas vezes na Bíblia? Eu acho que Maria até ela está citada muitas vezes, viu? Porque quando eu estava olhando um pouco, afinal, quem me convidou foi sábado, né? Foi o nosso jornalista Magnus. E eu disse assim, ai meu Jesus, falar de Maria, e não tem muito, né, muitos textos sobre Maria, e eu fui olhar, tem várias passagens que dá para dizer que Maria ela é muito importante nessa história da salvação, né? O Antigo Testamento, ele não cita tanto Maria, porque quem fala um pouco é o Isaías, quando ele fala lá, eis que a jovem conceberá e dará um filho Emanuel, né? Dará um filho e colocará o nome de Emanuel. Mas nós podemos, assim, ver que no Antigo Testamento, quando se falava a Arca da Aliança, né? E se diz que Maria é a nova Arca da Aliança, né? Então, a gente vê assim que tem muitos personagens do Antigo Testamento que se referem não diretamente com o nome Maria ou a Maria, mas pela luta, né, de um povo que quer sair das mãos da opressão. E aí eu traria presente assim, muitas mulheres, viu? Quando a gente vê Maria, porque o Antigo e o Novo, eles formam uma união, eles formam um elo. Então, quando eu falo da luta das matriarcas, Sara, Miriam, Rebeca, Tamar, Ruth, várias, Betsabeia, né? Que diante de uma esterilidade, elas lutam para salvar o povo. E aí a gente vê, viu, Wellington, que tem muitas passagens que a gente poderia trazer presente relacionando com Maria, né? Mas agora eu queria falar um pouquinho, não sei se tu vai falar mais alguma coisa ali, mas quando você disse que Maria não tem muito escrito na Bíblia, mas as passagens que tem dela são muito intensas, né? São muito intensas. Irmã Carla, quando a senhora fala das passagens, eu estou aqui pensando na passagem onde fala da Anunciação, quando Nossa Senhora, ela disse o seu sim, uma resposta de fé. Diante dessa passagem, dessa
da anunciação, onde Nossa Senhora diz o seu sim, ela mostra para nós o quanto ela dependia da força e da graça do Espírito Santo em tudo na sua vida. Então, todas as atitudes e tudo que é falado na Sagrada Escritura de Nossa Senhora, ela sempre tem um exemplo para nós. É certo dizer isso? Está nos motivando a viver a nossa fé também? Sim, Caísa. Assim, ó, em todos os evangelhos, se a gente olhar, a mãe de Jesus, ela se faz presente. E ela é representada toda em função de Cristo, e não por si mesma, né? Quando a gente fala isso, eu diria assim que nos primeiros séculos, a maternidade de Maria, ela é entendida como um meio escolhido por Deus para o seu abaixamento, a kenosis. Deus vem até nós. E nas palavras de Hipólito, Deus nasceu de uma massa como a nossa, né? Então, Maria, ela entra na história da fé cristã por esse mistério da humanização do Verbo de Deus em Jesus. E quando ela diz o seu sim na Anunciação, ela está encarnando isso nela, né? Ela é a Theotokos, aquilo que o Concílio de Éfeso falava. Ela é a mãe de Deus, a mãe do Verbo encarnado. Então, Maria, ela acaba sendo, como é que eu vou dizer, o epicentro, né, do desígnio salvífico de Deus. E quando ela fala na Anunciação, que faz todo esse diálogo com o anjo, que é um dos textos em que Maria tem um diálogo, porque eu andei vendo, existem 4 textos em que Maria se manifesta. Nos outros, Maria está presente, mas não fala. E a Anunciação é um texto em que ela fala, ela se pronuncia, ela se torna, eu devo dizer, a protagonista, né, daquele texto. Então, Maria, sim, ela tem a sua importância, ela diz o seu sim consciente, e a gente sempre olha um texto corrido, né? A gente vê o texto ali descrito, mas certamente Maria também teve o seu tempo de pensar, de rezar, de refletir e de entender todo esse mistério que a estava envolvendo, né? E para as pessoas, para nós, para a nossa fé, é importante porque quanto sim nós damos ao longo da nossa história, né? Sim para Deus. E eu digo assim, ó, um sim para Deus não é sempre um único sim, mas é um sim que a gente vai dando para toda a nossa vida e a gente vai repetindo esse sim ao longo da nossa vida, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Ótimo, foi ótimo, irmã. Agora, irmã, como é que a gente pode relacionar, por exemplo, figuras do Antigo Testamento, figuras femininas, com o papel de Maria na história da salvação? Então, é isso que eu comentei um pouquinho antes, né? A luta que a gente via das mulheres no Antigo Testamento, né? Principalmente essa luta que as mulheres sofriam pela opressão dos homens, Maria, ela tenta captar isso e tenta mostrar que a mulher também tem o seu papel na história, né? Algumas das mulheres do Antigo Testamento, elas são imagens, sim, da Virgem Maria, porque elas nos ajudam a compreender a missão, né, na obra da salvação do seu Filho Jesus. As mulheres que vieram no Antigo Testamento, elas nos ajudam a isso, a compreender o novo. E se nós quisermos entendermos essa grandiosidade de Maria no Antigo, a gente vai ver assim, ó, que há uma unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, e há uma relação viva entre eles. O Novo não existe sem o Antigo e o Antigo não existe sem o Novo. A senhora falou agora da questão da história da salvação, irmã, e segundo as Escrituras, fala um pouquinho para nós dessa questão de Maria contribuir, ter um papel importante na história da salvação. Sim. Eu diria assim, ó, que quando eu falei antes, né, que a Maria, ela tem essa... ela acolhe, né, eu diria assim, essa grande missão de ser a mãe do Filho de Deus, ela entra na história
ela entra por esse mistério da humanização do Verbo de Deus em Jesus, né? Então, ela tem esse papel de ser a mãe de Jesus, né? E ela tem essa grande importância nessa história, né? E depois a gente vai ver também, eu acho que mais adiante nós temos uma conversa sobre isso, como é que nós percebemos a ligação de Maria nesses momentos fundamentais da vida de Jesus que vai levar a essa concretização da história da salvação, né? Certo. Agora, em 2 momentos, o Cristo chamou Maria de mulher na palavra, né? A primeira vez lá em Caná da Galileia e a segunda vez no Calvário, do alto da cruz. E algumas pessoas pensam que às vezes isso pode ser uma realidade até de falta de respeito. Por que Cristo se dirigiu a Maria como mulher? A gente vê uma das primeiras passagens que a gente vê isso, né? Lá nas bodas de Caná, onde Maria também dá início ao ministério de Jesus, e no final, junto à cruz. São os 2 momentos em que Jesus chama Maria de mulher. Em ambas as passagens, Maria, a mãe de Jesus, ela é chamada de mulher. Jesus se dirige a ela, né, com esse nome, mulher, mas nunca com o nome próprio de Maria. Então, a gente percebe assim, que mãe de Jesus é um título que contrasta, parece, essa afirmação. Porque quando a gente fala mãe de Jesus, a gente está falando, né, de um outro termo que daria também para falar que Jesus seria o filho de José, né, quando a gente fala em mãe de Jesus. E o termo mulher, ele é comum em Jesus para se dirigir-se às mulheres. Então, a gente vai ver que tem muitas expressões de Jesus e que não é só com Maria, mas também com outras, né, que ele usa o termo mulher. E o termo mulher, que aparece justamente em João, ele é um termo joanino, né? É um termo joanino. E eu acredito que Jesus está dizendo para Maria que está sendo incluída, né? É uma espécie de inclusão. E dizendo assim, você, mulher, está presente no começo e no fim da vida pública de Jesus. Porque são os 2 momentos em que João fala a palavra mulher. Um é lá nas bodas de Caná e outro lá aos pés da cruz, ali junto com João, né? Então, a gente vê que o evangelista João, ele cita isso, né? 2 vezes ele fala, mas é uma expressão joanina, né? E eu penso também, assim, que quando Jesus chama de mulher, ele está se referindo, assim, querendo incluir, né, as mulheres na história. Ótimo. Irmã, fala um pouquinho para a gente qual foi a importância de Maria para a infância de Jesus. Para a infância de Jesus? A gente vê que Lucas, ele é o evangelho que mais fala, né, da vida de Jesus. Eu penso, né, assim, a gente olhando os textos, se eu não me engano, são 7, 8 passagens que falam sobre isso, né, de Maria ali na infância de Jesus. E tem 4 momentos que são fundamentais nessa história, nessa vida de Jesus, que são retratadas, né? Então, a gente vê que no princípio, no início da vida de Jesus, que é em Lucas 1 e 2, e ali a gente tem alguns textos, né? Ali, antes que eu falei ali nas bodas de Caná, que é a inauguração do seu ministério, Maria parece dar o início, dá o pontapé, né, para Jesus iniciar, então, a sua vida pública. No fim da vida de Cristo, ali nos mistérios da encarnação e da morte redentora, e no nascimento da igreja. Para mim, assim, tem 4 pontos fundamentais que eu percebo, assim, que tem essa ligação de Maria com esses momentos fundamentais da vida de Jesus, né? Esses 4. E uma coisa, assim, que nós temos que afirmar, quando a gente analisa um pouco os textos de Maria, é que os textos, eles são fundamentalmente cristológicos e mariológicos. Maria, ela não tem uma identidade, ela não tem uma vocação própria, mas ela está a serviço do Filho, ela está a serviço da cristologia. Ela
é tudo para Jesus e se transforma, se doa, se enriquece para Ele. E é a partir dessa experiência como mãe do Salvador, e aí eu quero citar os 3 textos, né? Anunciação, a Visitação e Magnífica, que nós percebemos que Maria coopera nesse plano da salvação. Então, desde a Anunciação até a Igreja Nascente. Então, Maria tem esse papel fundamental nessa história. E ela surge, interessante isso, né? Ela surge como mensageira do Evangelho. Ela leva a notícia de paz, ela leva a notícia da felicidade, da salvação, e é desde a Galileia até Judá, até a região de Judá. Então, com tudo isso, o que a gente pode dizer, né? Que Maria acolhe o Evangelho e ela comunica aos seus irmãos, trazendo essa alegria, trazendo a salvação definitiva. Então, a gente vê que Lucas destaca muito isso, né? E ele é o evangelho que mais coloca Maria como protagonista. É Lucas. Porque o evangelista pegou mais esses aspectos da infância de Jesus, né? Eu acho, irmã, que também os aspectos básicos da vida humana, como, por exemplo, a presença de uma mãe na vida de uma criança, assim como se dá na nossa vida, também é a relevância e a importância da presença de Maria na educação, né? E eu sempre gosto de pegar um versículo final para poder comparar, somente nos batismos que a gente ministra, que Jesus crescia em idade, sabedoria e graça. E, então, assim, o crescimento de Jesus em idade, sabedoria e graça, ele se dá tanto, claro, por iniciativa divina, como também pelo cuidado humano de Maria e de José, não é mesmo? Sim, também isso. Esse papel da mãe que cuida, da mãe que educa, Maria também teve. Mas tem um fato importante e que a gente pode perceber muito claro isso nas passagens bíblicas, né? É que ela medita, ela interpela, ela se preocupa com a missão do filho. Então, quando a gente diz assim, ó, Maria é a primeira discípula de Jesus, vai além disso, né? É uma figura do alto, é uma figura altíssima, é uma figura ativa na caminhada do filho, né? Ela tá lado a lado com ele, né? E ela permanece com ele com esses aspectos da mãe, mas também com os aspectos de discípula. Isso é muito importante a gente pensar, né? Irmã Carla, a Sagrada Escritura fala em relação a alguma coisa específica em relação à intercessão de Nossa Senhora? Olha, eu penso assim, ó, que vários textos mostram isso, né? Sim. O texto das bodas é um. Maria, ela é uma mediadora ali, né? Maria é uma mediadora. Quando ela vai visitar Isabel, que é o texto da visitação, eu penso assim, ó, Maria, e isso a gente tem que tirar um pouco da nossa ideia, né? Quando fala, alguém vai ler esse texto, a partir assim, Maria foi ajudar, Maria foi servir. Sim, também isso. Mas Maria, ela foi muito mais do que isso. Ela foi mostrar à sua prima Isabel que o Deus que estava agindo na Isabel, que tinha agido na Isabel, é o mesmo Deus que agiu nela, né? É o mesmo Deus que agiu nela. Então, há um encontro de duas crianças, mas que tem um projeto de Deus ali em vista. Não é só porque ela foi lá ser solidária, mas foi muito além. Então, a gente vê muito isso, sabe? Que Isabel, ela tem essa mediação. Ela vai ali, ela faz uma mediação com Isabel. Ela diz, o teu filho, ele foi gerado com o mesmo espírito que o meu foi, porque Isabel era estéril, né? Era estéril. Assim como eu falei antes que muitas matriarcas também eram estéril e que Deus agiu na vida delas. Agiu na vida delas. Então, a mediação de Maria, ela se passa em muitas passagens, muitas.
E hoje nós, a gente sente essa mediação também. E eu acredito muito assim que Maria, ela nos acompanha e ela faz essa ponte, essa ligação com o Filho, né? Ela faz a ligação pelas necessidades do mundo inteiro. E as pessoas, elas têm uma fé, uma devoção tão forte a Maria, que basta a gente olhar as muitas manifestações que se percebe, que se tem, né, das pessoas que recorrem à mãe, não só para pedir graça, mas para agradecer. Porque Deus, em seu mistério, ele vem até as pessoas e ele faz maravilhas. Então, Maria é uma mediadora. Aí eu queria ressaltar uma coisinha que quando eu falei da iconografia, eu esqueci. Não sei se eu posso falar ainda. Posso? Claro, irmã. Essa questão da mediação, muitas vezes os crentes, eles vêm até nós e nos criticam, né, os evangélicos, dizendo que nós adoramos imagens, né, que nós adoramos a Virgem Maria, que a gente adora a Mãe de Jesus. Eu sempre digo assim que nós veneramos Maria, mas nós a veneramos porque por trás dela existe uma realidade de salvação. Por trás de Maria existe toda uma mediação que nos leva ao sagrado, que nos leva ao Filho, que nos leva à Trindade. Então, eu sempre penso nessa forma, assim como o ícone, né? A gente não vai adorar um quadro, nós não vamos adorar uma imagem que nós temos aí de gesso, não, mas nós vamos amar, venerar aquilo que a imagem nos transmite como uma realidade de presença de um Deus invisível, né? E isso eu vejo assim que percebo muito isso na vida das pessoas. As pessoas vão até Maria nesse sentido, de querer que Maria faça essa ponte, essa mediação. E nas passagens, como eu te disse, tem umas, agora não me vem em mente outras, mas pode certeza, podemos ler mais e ver que tem muitas passagens que Maria faz essa ponte, essa mediação. Certo, irmã, nós queremos agradecer essa oportunidade dessa partilha. Dia que a senhora deixa uma mensagem, né, para que as pessoas também possam conhecer Maria a partir das Sagradas Escrituras. Assim, Wellington e Caísa, durante muito tempo, você fez uma interpretação da figura de Maria como uma pessoa silenciosa, como uma pessoa submissa, né? E a igreja e a sociedade usaram dessa figura para fundamentar relações patriarcais. E essa leitura que foi feita, ela reduz o papel da mulher na igreja e na sociedade. Reduz, porque se baseia no pátrio poder hierárquico. Então, os estudos sobre as questões de gênero, eles são fundamentais, são importantes para se buscar um equilíbrio na relação homem-mulher, descartando termos excludentes como superior e inferior. E o Evangelho de Lucas, ele nos dá assim, muitos elementos para a aplicabilidade de Mariologia nos dias atuais. Porque Lucas não vê Maria como uma mulher submissa. Conforme, né, se tentou muito tempo mostrar essa mulher, né, silenciosa. Mas sim uma mulher que era humanizadora, que tinha uma capacidade também de acolher. Então eu vejo assim aqui, hoje, né, nós temos que lutar, temos que nós mulheres temos que estar conscientes desse papel dos desígnios de Deus para com toda a humanidade. E com Maria, nós precisamos fazer uma coisa agora, né? Com Maria, nós precisamos romper essas estruturas de dependência, de submissão e construir uma história, né, de igualdade, uma história onde se elimina o superior e o inferior. E eu acho que Maria vai nos ajudar a isso. E nós estamos também caminhando para isso. E também, então, eu gostaria de também agradecer Padre Wellington e Caísa por essa oportunidade. Eu sei que eu falo meio rápido, né? Eu sou italiana, a gente acaba se movimentando muito e, às vezes, as palavras somem, tá? Mas eu penso que consegui dizer aquilo que eu desejava
E também torcer para que as próximas entrevistas que vocês tiverem agora sobre Maria também ajudem as pessoas a se encontrar mais com ela, a se encontrar mais com a Trindade, com todo esse mistério que nos envolve. Tá Muito certo. obrigada. Nós que agradecemos, né, Caísa? Sim, um abraço, irmã Carla, e obrigada mesmo pela disposição. Forte Tá bom, abraço meu. à irmã Carla Maria Tonial, teóloga da comunidade das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, lá da cidade de Canoas, Rio Grande do Sul.